Olá malta, bem-vindos a mais um Apanhadinhas do Kickstarter no Taticamente Falando. Eu sou o Zamir. Justo. Sou o João. E agora é mais fácil, temos aqui os nomes, andamos aqui a experimentar com estas altas tecnologias. Esperemos que isto vá melhorando. Para explicar uma das perguntas que temos tido, ou se calhar não é muito transparente para toda a gente, é que jogos é que nós estamos a olhar. Nós não olhamos todas as semanas para todos os jogos que estão no Kickstarter. O que nós fazemos é fazemos um apanhadinho, lá está, dos jogos que estão para acabar esta semana, mais ou menos, portanto, estamos a falar 7, 8 dias desde a data em que gravamos, e daí cada um de nós escolhe dois. E portanto, por isso é que podem ver se calhar algumas campanhas que têm recebido publicidade, etc., que nós ainda não falamos. Provavelmente falaremos na próxima semana ou na semana a seguir, até para campanhas mais compridas. Isto pode vir a mudar ou não, mas para já é isto que temos seguido e é isto que define que jogos é que entram na pool de jogos do que nós escolhemos. Vamos passar ao primeiro jogo da noite e a tarde, que é a segunda escolha do João, que neste caso também é a segunda escolha do Justo, que é o Imperial. Diferentes em sítios diferentes, não sei muito bem. Eu acho que deve ser Imperial, não é? Acho que sim. Acho que é essa Firecore, depois Imperial Spells and Steam no outro lado, não sei. Eu acho que é Imperial. Pronto, o Imperial. Se virem as imagens que o Justo vai passar aí um scroll, eventualmente vão logo perceber que tipo de jogo é que é, mas tem um twist enorme no género. Falo de um jogo os chamados jogos de comboinhos, portanto, tipicamente, tradicionalmente chamados jogos de comboinhos. Se pensarem em Ticket to Ride, mesmo no Power Grid, que não tem nada a ver com comboinhos, mas tem esta noção de criar uma network, criar uma ligação ligar vários pontos do mapa e com isso fazer coisas, neste caso... O próprio Austrália, que falámos a semana passada. Sim, o Austrália, todos os jogos têm esta noção de criar estes pipelines, estas ligações entre pontos do mapa, mas tem um twist no clássico jogo do Ticket to Ride ou do Power Grid, em que muito do jogo se passa no mapa. O Imperial tem um engine builder, ou seja, a forma como vocês tomam as ações é que faz tornar o jogo algo muito diferente. Desde logo o jogo tem o conceito de magia, portanto isto é uma espécie de fazer vocês são uma empresa de comboios, ou transportes neste caso, não é comboios, é transportes, mas num reino mágico, tipo uma espécie de um Hogwarts School of Magic, em que vocês têm mana, e com esse mana é que vão fazer as vossas ações e construir as carruagens, porque depois eles usam essa analogia dentro do jogo, mas depois aquilo, se for olharem, parecem mais naves do que provavelmente comboios, não é? É o futuro e as magias. Basicamente, a forma como nós tomamos ações é uma espécie, nós temos um matzinho, um tabuleiro, por cada facção, existem várias, não lembro quantas existem, há uma porrada delas no jogo, acho que são 6, mas até são capazes de haver mais, não me lembro bem. Cada uma delas é extraordinariamente diferente. Primeiro pelo capitão. O capitão é uma das personagens que aparecem no jogo, é diferente de cada facção e tem uma habilidade única. E há depois também outros especialistas, um engenheiro, um especialista que usam só uma vez, e depois não lembro do nome do terceiro, mas é uma ação passiva, é uma habilidade passiva que está sempre ativa ao mesmo tempo, não é? E basicamente isto dá-lhe logo um toque, dá-lhe logo um twistzinho e torna a coisa assimétrica, e com a questão das fações, mas não só isso, a forma como nós fazemos as ações é uma espécie de uma tabelazinha, em que nós temos um marcador, quanto mais andamos o marcador, mais mana gastamos para fazer aquelas ações, e depois aquilo é uma coluna com 4 linhas, ou 3 linhas neste caso, em que nós fazemos as ações daquela coluna e basicamente pagamos mais com mais fundo formos na coluna, e isto significa que nós se fizermos as coisas direitinhas, vamos ser muito mais eficazes e conseguir fazer
fazer combos muito engraçados em ações subsequentes, mas exige um planeamento, exige uma evolução do tabuleiro e criar este engine, este motor para que consigamos rapidamente expandir-nos no mapa, fazermos as ligações que queremos e ganharmos o jogo. O jogo ganha-se, para terminar, o jogo ganha-se fazendo ligações entre estas cidadezinhas ou estes pontos do comércio, colecionando recursos, há aqui um pouco de set collection também no tipo de reward que vocês colecionam, mas basicamente nesse aspecto é muito normal, é um jogo normal de criar networks. A grande diferença acaba por ser mesmo a forma, não tanto a magia, porque acho que isso passa assim um bocado ao lado, mas o que eles usam magia para depois poder justificar as habilidades que vão fazendo e a forma, e no fundo é um recurso simples para depois controlares todo o jogo. Portanto, recomendo vivamente, se gostarem deste tipo de jogos, que chequem a página do Imperial, porque o jogo tem vou passar, acho de certeza que vocês vão falar disso, o jogo tem um aspecto incrível, componentes incríveis, mas é isso, vou passar para o Justo, porque eu também não querer falar do jogo, não é? Sim, não tenho muito para acrescentar, que eu curti bués também nas ações, aquilo que estavas a falar, de teres de pagar mana e ir saltando coluna em coluna. Se não ter jeito naquele momento, aquela coluna, podes pagar mais mana para avançar, para saltar a mais colunas que a primeira. Tem mesmo muito truque, muitas mecânicas engraçadas. E sim, chamou-me super a atenção pelo aspecto e por ser um area control, mas com. Tu nunca estás bloqueado, ou seja, mesmo que não consigas passar para os pontos que te interessam, tu podes pagar para usar as networks ou as cidades que estão pelo meio. Parece mesmo muito fixe. Eu até. A única dúvida que tenho neste jogo é se é um jogo fácil de aprender e para pessoas a jogar, porque apesar de não me parecer super complexo, parece-me ter muita coisa e muitos detalhezinhos. Mas como tu disseste, sem dúvida que recomendo, venham aqui, especialmente vejam os autoplays e os playthroughs, porque estava agora a fazer scroll e a procura aqui na página de algumas referências, mas tirando estes gifzinhos, não há os vídeos revelam mais do que o jogo é. E também ia falar do preço, $69, preço base, depois mais 17, acho eu, de shipment para a Europa. Acho que era isso que vi. Não é nada caro. Sim, é um reprint, ou seja, o jogo, a Core Box, no fundo, seria simplesmente o jogo normal, digamos assim. Penso que a Core Box, ou seja, aquele de $69, eu penso que nem sequer levas os deluxe items, o $109, aquele Rail Baron, é que tem expansões e tem os Deluxe Component Upgrades, que são os tais componentes best of Sim, o Far Corners, é a cena do nome, não? O Far Corners é uma mini expansão que deve ser isso que eles estão a lançar e o Spells on Steam até já existe. Não conhecia. Sim. Do ano passado. Tens a base mais uma mini expansão nos 69. A grande cena aqui, nós estamos a falar do jogo porque não conhecia o jogo e porque é uma boa oportunidade para terem um jogo com componentes espetaculares, se gostarem do jogo, mas de facto é um reprint, ou seja, isto no fundo que eles estavam aqui mais a vender, digamos, a expansãozita e os componentes, que é onde eles fazem o highlight toda da campanha também, não é? Sim. Não, mas mesmo assim não há caro, reparem a diferença de preço. Se quiserem com estes truques todos, acho que parece um bom negócio. Depois se justifica para ti esse valor ou não. Mas sim, uma cena que disseste, Justo, que eu não me sinto bem. Disseste que falaste aí de Area Control, eu não vi grandes coisas de Area Control no jogo. Se calhar também não vi com tanta atenção. Porque as ações, tudo que tu vais fazendo aqui nestas colunazinhas, são coisas que influenciam o mapa. E o mapa tem cidades, tem recursos e tem tipos de terrenos próprios. E que basicamente, roughly, cada ação permite ou construir ou extrair um tipo de recurso que depois possas fazer trade. Sim. E depois a cena de se tu não tiveres
Isto é um jogo de fazer comboios, isso é a cena base. Tens de ter a tua rede, sim. Essa parte eu percebo. Se tu tiveres que usar a rede dos outros, vais pagar um bocadinho mais nos trades. Portanto, também não queres abdicar de umas certas coisas, em princípio. Portanto, há sempre ali o área controle subjacente. Mas sim, como eu percebo a tua cena, como tem tanta coisa por cima, isso acaba quase desvanecido. Vocês já falaram bastante do jogo, não vou alongar muito. Só algumas coisas que a mim não me fascinaram o suficiente para escolher. Eu vi o jogo, achei uma piada a parte do engine building que faz. Acho que pode levar a muito o AP, não é? Ou seja, o analysis paralysis, para não usar aqui só o jargão, de ficares muito tempo a pensar no teu turno porque queres fazer, e é um bocado o normal dos jogos assim mais Euro-y, queres pensar qual é o melhor turno, que isto é tipo quase um puzzle. Tenho esse medo que possa levar a isso, porque depende um bocado também de com quem é que jogas. Outra coisa que a mim não me fascina particularmente, que é a mecânica de pick up and deliver. É um tipo de mecânica que, sei lá, não me atrai em geral, que é um bocado o que estás aqui a fazer com estes recursos, não é? E tens que os entregar lá em certos sítios para ganhar pontos. Não, foram assim algumas coisas que só à cabeça não me fascinaram. A nível dos componentes, acho que está engraçado, mas pronto, tem aí algumas coisas. Acho que é um jogo em geral, pode ser engraçado, daria-lhe uma oportunidade, e para quem gostar destes jogos mais tinky, pode dar uma oportunidade, mas lá está, eu aí vou discordar um bocado justo. Eu acho que o preço para mim não se justifica. Percebo que tem muitos componentes, tem muita cena, mas para o tipo de jogo que para mim é um bocadinho puxado. E foi isso a razão pela qual não entrou nas minhas duas primeiras escolhas, mas pareceu-me um jogo porreiro e está quase a chegar ao gol. Ainda não é certo que vai fazer, mas também fizeram um gol que eu vou dizer, não é? Sim, é mesmo a campeão. Feito. Sim. Está quase. Está quase. Estão a andar, vamos ver se conseguem. Não um bocadinho. Sim. Não, mas fair enough, Sammy, percebo a tua pica. Sim, em relação só ao AP, ao Analysis Paralysis, só dizer, porque acho que ninguém disse, o tempo é à volta de 20 minutos por jogador, que eles contam, não é muito tempo. Concordo contigo em relação à cena do preço, na questão de o jogo até em retail, pelos vistos, é $90, box core do jogo. E eu acho que o jogo vale o dinheiro, entre aspas, eles pedem um dinheiro considerável pelo jogo, mesmo pelos componentes, porque ou para justificar este preço, porque eu acho que se fosse imaginando este jogo a $90 eu não o compraria, a $100 também não vou comprar, mas pensei no assunto só por causa dos componentes, porque o jogo em si, concordo contigo, não é um jogo de 60, 70, 80, não acho que seja, não vejo jogá-lo vezes suficientes para ser, mas em determinados grupos é uma forma de conseguires ter aquela malta na mesa, porque tem princípios básicos que eles já jogaram algumas vezes e estão confortáveis, e tem mais xixinha para tu pensares e de facto jogares, digamos, quando estás à espera de uma coisa um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais profunda a nível de mecânicas. E acho que ele faz essa mistura, é um intermédio entre as duas coisas. Eu acho que pode ser interessante para muita gente. Ok, vamos então saltar da vossa segunda escolha para a minha, que é o Shadow Planet The Board Game. Para quem não estava à espera e achava que ia ser outra coisa. Este Shadow Planet entra um bocadinho na senda destes jogos de Hidden Traitor, portanto, ou seja, um traidor escondido, semi-co-op, ou como quiserem chamar a isto, e também de dedução social um bocadinho, que já temos visto alguns nas últimas semanas. O conceito é: vamos todos para um planeta, o planeta correu lá coisas más e estamos a tentar perceber o que é que se passa. A nossa nave fica meio destruída e isto começa numa fase em que nós, enquanto astronautas, queremos todos sair do planeta, mas para isso temos que reparar a nave, e depois tem também um timer, que é o countdown a nível de anos que temos para
para ficar no planeta, e quando o countdown chega ao máximo, então aí está na altura de sair, e se a nossa nave estiver em condições, saímos. Portanto, é isso que vamos andar a fazer, só que no meio disto há pelo menos um que vai ser um alienígena. Os alienígenas conseguem entrar no corpo dos humanos, e portanto há um que vai ser um alienígena, não sabemos quem é, e pode ou não haver um que eles chamam o Guardian, o guardião, que aqui o conceito é, lá está, os astronautas querem fugir todos sem alienígenas, os alienígenas querem fugir com os astronautas para invadirem outros planetas, e o Guardian quer que ninguém saia, toda a gente fica no planeta. Isto é uma das formas de acabar o jogo. Depois há outras, há mais algumas formas que têm a ver com o threat level, portanto a quantidade de ameaça que existe no planeta, ou outro que eu me estou a esquecer, que é outro dos dials, que eu não me estou a lembrar agora. Mas de qualquer das formas há algumas zonas dentro do planeta, que estamos a ver aí no mapa, aquelas coisas redondas mais pequenas dentro do planeta, e nós podemos movimentar-nos entre elas. E depois dentro de cada uma dessas zonas há também outras ações que podem vir a ser feitas. O jogo tem uma mecânica de uso das cartas que eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão ia perder aqui muito tempo. Eu acho que não é necessário. A parte que eu achei mais engraçada, entrando aqui na parte de produção social, é que, primeiro, o jogo é de 3 a 5 pessoas, mas há 6 astronautas, digamos assim, há 6 personagens. Todas jogam em todos os jogos, estão sempre todas no tabuleiro, e em cada turno nós vamos escolher uma delas para ser a nossa personagem. Quando escolhemos para ser a nossa personagem ativa esse turno, vamos buscar um tokenzinho dessa personagem e fica no nosso board. E todos os turnos vamos buscar um token de uma personagem, ou seja, no final do jogo vamos ter uma quantidade de tokens que vai representar quantas vezes é que nós ativamos cada personagem. Numa ativação da personagem temos um deck de cartas e vamos usar o deck para fazer as várias ações que aquilo tem. E depois entra aqui uma mecânica de deck building, em que se formos astronautas, em princípio, mais ou menos isto, se formos astronautas queremos melhorar o deck para as personagens irem ficando melhores. Se não formos, queremos potencialmente melhorar ou piorar o deck de certas formas. Ou seja, nós vamos poder aqui afetar o deck, fazer deck building, mas não é sempre o nosso deck, é o deck daquela personagem que depois outros jogadores vão poder pegar nele. E há aqui umas dinâmicas que eu achei bastante engraçadas de mexer nisto. E como eu estava a dizer, depois estas tokenzinhos de ativação no final do jogo, e a outra parte também é engraçada, que é quando, chegou o countdown, vamos fugir. Cada um fica com a personagem que ativou menos vezes. E vai sobrar uma, porque são sempre 6 e o máximo é 5 jogadores. Portanto, há uma personagem que pode ninguém escolher. E depois baseado no deck, há tipo uma ronda final de coisas que acontecem baseadas no deck, mas isto pode levar a, por exemplo, o alienígena ficar com uma das personagens que vai conseguir fugir, baseado num dos... é um dos dialzinhos, tem lá umas... achei essa parte engraçada, a parte de... Nós estamos a fazer deck building, mas para decks comuns. Acho que é a parte mais diferente do jogo, pelo menos em relação aos jogos que eu joguei. Achei essa parte muito engraçada e foi principalmente isso que me fez escolher o jogo. Yeah. Acho que já disseste quase tudo. Para quem... Acho que do que ouvi do jogo e do bocadinho que vi do playthrough, acho que a melhor descrição para isto, para quem jogou Among Us, isto é o Among Us em board game, mesmo as tarafazinhas e o que tens que ir fazendo enquanto a coisa se desenrola, dão muito esse feeling, e acho que tenho bastante curiosidade em jogar este jogo. Acho que o aspecto é um fixe, curto voar, sendo de ser e há um Pledge Level em que podes ter a graphic novel com a historinha. Está muito fixe, acho que a campanha está muito bem conseguida. Esqueci-me de falar dessa parte, mas uma das partes que também me atraiu bastante foi a arte, este estilo graphic novel. Em certos jogos eu acho que funciona muito bem, e neste gosto particularmente. A coisa que me deixa mais triste é um mapa, acho que pode tirar um bocado de replayability. É sempre fixo daquelas locations, podia ser uma coisa mais interativa. É a única coisa que me deixa mais triste.
mas imensa curiosidade em jogá-lo, sem dúvida alguma. Sim, opa, eu este jogo, a única cena aqui que me deixa, eu concordo com o estilo, acho que está muito fixe aqui neste jogo, dá-lhe um toque muito engraçado. Não acho que seja extraordinário, mas acho que dá-lhe um toque engraçado, ou seja, acho que tem algumas coisas um bocadinho mais pobres, mas acabam por encaixar no tema. Mas em relação ao jogo em si, aquilo que me faz mais confusão é se se fazer parte da equipa que quer sair de lá sem aliens, os astronautas, se será que é um bocadinho menos interessante do que os outros roles. É o que eu normalmente sinto neste tipo de jogos. Há sempre roles que são mais interessantes de jogar, normalmente os individuais, não é? Pronto, é o que é. A não ser que tu, como equipa, consigas mesmo fazer coisas em equipa, ou seja, se for mesmo cooperativo contra alguém, acho que é diferente quando é estes jogos. Normalmente as mecânicas de equipa são um bocadinho mais pobres, portanto não sei como é que isso se enrola aqui. Acho interessante a forma como acho interessante, gostava de experimentar por causa dessa parte, de como é que funciona. Qual é a sensação de tu ativares personagens diferentes todas as vezes e as dinâmicas que aquilo pode gerar podem ser engraçadas, ao mesmo tempo causam-me alguma confusão, perceber muito bem como é que isso acontecia, mas se calhar não é assim tão complexo depois de jogar algumas vezes, uma ou duas vezes. Acima de tudo, aquilo que me parece mais inovador é obrigar-te a pensar long-term strategy, mas tendo que reagir muitas das vezes, ou seja, não sei se é fazível, mas se tu tens um role e tens que planear ao longo do jogo vais ter planeando e fazendo pequenas coisas para no fim conseguir escolher os frutos disso. Ok, tens que ir planeando durante imenso tempo, mas depois tens muitas reações que não vais pegar com o character que tu queres, ou deve ser interessante. Não sei quão interessante é para perder umas horas a jogar, mas pelo menos umas vezes gostava de jogar, sim, para experimentar e perceber algumas das mecânicas que tem aqui. Yeah. Mas concordo com o que disseste, particularmente a nível das roles. Estava-me a lembrar, por exemplo, do Nemesis, da Awaken Realms, que também é dentro da mesma temática espacial, e a forma como eles fazem é um bocadinho mais engraçada. E outros jogos em que tu tens um objetivo pessoal, que pode ser bom, pode ser mau, mas dentro mesmo dos bons há coisas diferentes, não é? Yeah. Aqui poderia ser um bocado isso, em vez de seres um astronauta genérico, podia ser, até porque eles têm nomes diferentes, Yeah. poderia ser cada astronauta ter um Uma objetivo ligeiramente especialidade ou diferente. uma coisa assim, exato. Ligeiramente diferente, que te obrigasse a reagir de forma diferente e também para pôr mais variabilidade no jogo. Acho que isso poderia ter sido engraçado, mas pronto. É o que é o Shadow Planet, The Shadow Planet, e depois acaba com The Board Game. The Board Game. Gosto sempre quando põe The Board Game, porque eu acho que este aqui acho que nem sequer havia. Não, acho mas eu. mas há o livrinho, há o cómic. Bem, justifica. Vamos saltar para as primeiras escolhas. A primeira escolha do Justo, o Hipócrates. O Hipócrates é um Eurogame que acho a temática mesmo muito engraçada. No Hipócrates, cada pessoa controla um templo. Templo esse em que cada personagem é basicamente um discípulo de Hipócrates, um aluno dele, e esses templos na verdade são clínicas. Tanto neste board game nós vamos criando uma espécie de deck barra board, em que temos que não só escolher os doentes que vamos aceitar, como também escolher as combinações de médicos que vamos recrutar, médicos barra apóstolos, para curar esses pacientes. É mesmo parece-me ser mesmo um Eurogame clássico, lentinho, mas chamou-me imensa atenção por causa desta mecânica
dos médicos. Acho que está super engraçado. Eles também consegues fazer sempre combinações com médicos diferentes, mas simplesmente há custos mais otimizados entre certas combinações. No entanto, tens de estar sempre a equilibrar entre um track de cima, que é a tua reputação do teu templo. Basicamente, se recusares muitos pacientes, porque queres estar a otimizar só os que aceitas para aquela combinação que é espetacular para ti, vais começar a perder a reputação. E o jogo acaba, acho que é o primeiro, acho que tem várias ending conditions. É o primeiro que curar X doentes ou Victory Points. Já não deu certo, não tive tempo de ver o playthrough super em detalhe. E acho que é mais ou menos isto. O que é que vocês têm a dizer sobre este... Bem, o Hipócrates, para quem segue os comentários aqui nos vídeos do Taticamente Falando, no vídeo de há 2 semanas atrás, eu deixei um comentário sobre o Hipócrates. E é mais ou menos, foi um resumo do que eu achei, mas não deixa de ser verídico. Eu acho que o jogo tem bom aspecto a nível de componentes, tem um tabuleiro enorme, o tabuleiro assim um bocadinho desagradável de pôr na mesa, eu acho, porque funciona de forma mesmo vertical e ocupa muito espaço. Mas pronto, tirando isso, gosto da parte de lançar os dados e escolher quais é que são os doentes que estão disponíveis neste momento, tendo em conta os dados que lanças. Portanto, tem assim essa mecânica. Portanto, baseado nos dados, vão ser estes os doentes que tu podes escolher. Tem para lá uma cena que são tipo uns ajudantes que tu podes ter que te permitem controlar um bocadinho isso mais além de ser só os dados, mas pronto, há aqui uma... Exato. É parte tipo worker placement, é um worker placement misturado com só alguns dos sítios onde podes pôr o teu worker é que estão disponíveis. Mas do jogo em si, pronto, essa mecânica pareceu-me engraçada, de resto é um euro, tanto na temática como na mecânica do jogo, é super euro. Logo aí passa um bocadinho ao lado do meu estilo de jogo favorito, pelas mesmas razões que já falámos várias vezes. Acho que é um jogo que estás a jogar a solo ou com várias pessoas, a variabilidade vai ser pouca da tua experiência, há pouca interação. É muito... Isto é tipo, mais uma vez, é tipo um puzzle, não é? Que é isso que são a maior parte dos Eurogames, é tipo um puzzle e como é que eu faço isto da melhor forma. Em relação... Mais coisas. O preço, a mim parece um bocadinho alto para o estilo de jogo, mas se calhar é a minha opinião. Mas também só o que eles têm disponível agora neste momento é só a versão Deluxe, já não tem a outra. Portanto, a outra versão é um preço mais acessível. Na minha opinião, não justifica fazer back já, porque este jogo vai estar depois disponível, a não ser que o queiram mesmo receber já. Há outra razão, e eu achei piada a isso, que é esta empresa, a Game Brewer, dá um desconto de 25% em tudo o que é depois compras, tem algumas restrições, acho eu, mas depois compras no site deles ou back de Kickstarters futuros, tens um desconto de 25% se fizeres back deste Kickstarter. Achei um conceito engraçado, eles dizem para ir para o fim alguns. Depois também achei, não é bem engraçado, mas só o jogo vai estar disponível na Spiel no final do ano, se acontecer, que ainda não está confirmado que vai acontecer, mas tudo indica que sim. Portanto, também podem comprar aí e se lá estiverem e se acontecer, nós estaremos também, em princípio. Portanto, digam qualquer coisa e fazemos lá um jantar da comunidade portuguesa. Que ideia espetacular. Só rapidamente, porque pronto, acho que a nível das mecânicas já acabaram a falar tudo, só dizer só aquilo que eu gosto e não gosto tanto. Acho que a questão do Eurogame resolve grande parte daquilo que eu não gosto. Aquilo não é que eu não gosto, é que que não me apela tanto. É a mistura de Eurogame com 1 hora e meia, 2 horas que este jogo demora.
seria difícil para mim convencer-me a jogar este jogo várias vezes, parece-me. No entanto, dentro de certos grupos, e batendo até no que eu disse do Imperial, eu encaixo este jogo no mesmo estilo do Imperial, aquele Euro, sendo que o Imperial, na minha opinião, tem um bocadinho mais de xixa, e por isso é que ficou em segundo e não o Hipócrates, que eu também considerei. Acho que é bastante mais rechonchudo o Imperial, mas o Hipócrates tem coisas muito interessantes. Desde logo, a forma como tu fazes as ações é um bocado parecida ao Imperial, né? Aquela questão das colunas e das linhas, em que tu bloqueias determinado... Só que aqui é comunitário, digamos, tu estás a competir com os outros para determinadas linhas. No Imperial é só tu próprio, mas tens penalizações se não fizeres na ordem correta neste jogo, mas esse é o mesmo conceito, vais escolher, tens essa parte do worker placement, depois tens a parte de ir buscar médicos e fazer o tratamento dos pacientes. Depois os médicos acho que têm uma forma muito engraçada de se resolver, que é a questão dos contratos, em que eles têm entre 1 a 3 ligações e ligando um doente àquele médico, é um doente que aquele médico pode curar, tem a ver com os itens que são precisos para curar, mas depois quando o médico acaba os contratos, retira-se e ganha reputação de acordo com os pacientes que ele curou. Eu acho que isso é uma mecânica muito elegante de resolver a questão da reputação e dos médicos não estares a fazer 30 médicos. Ou seja, tu tens sempre um número limitado de pacientes que consegues atender, queres resolver a questão dos médicos rápido, mas quanto mais rápido resolveres os contratos dos médicos, também mais médicos vais ter que recrutar. Acho que tem aqui bastantes componentes interessantes. É um puzzle, sem dúvida, é um puzzle dinâmico, mas tem coisas muito engraçadas. Pormenor humorístico que eu destaco, a forma como eles fazem a clínica, em que tu tens o waiting room, emergency room e o céu. Portanto, em que os pacientes vão para o céu, tiram-te 3 pontos de vitória porque faleceram. Acho isso muito engraçado. Pá, quem quiser fazer channel ao seu Dr. House escondido, recomendo que deem uma vista de olhos. De resto, subscrevo o que somente disse, não é o meu tipo de jogo per se, o preço é um bocado elevado para o tipo de jogo, mas é uma edição especial com componentes de alta qualidade. Se gostarem do jogo, acredito que é uma boa ideia. Só para reforçar aquilo que tu já disseste a nível do preço, nos vários jogos em que nós dizemos que achamos que o preço é elevado, estamos obviamente a falar, achamos que o preço é elevado para o nosso grupo e para o nosso estilo de jogo, em que a quantidade de vezes que ele iria para a mesa não justifica. Às vezes podemos estar a falar dos componentes ou assim, mas normalmente é isso que queremos dizer, é para a quantidade de vezes em que nós iríamos jogar isto, não justifica este preço, como justifica noutros, se calhar mais caros, como tivemos há umas semanas atrás no Mythic Battles Ragnarok, que acabámos por fazer back a um preço bastante mais elevado do que este, mas é um jogo que esperamos nós que vá para a mesa muito mais vezes do que iria um Hipócrates. Sim, eu concordo que parece um bocadinho puxado. No entanto, em defesa dos Eurogamers, dos Eurogames, parece-me ser sim, não deixa de ser um puzzle, não deixa de ser cada um jogar no seu canto, como o João disse, certos grupos. Por exemplo, consigo imaginar a Laura a curtir jogar isto connosco e acho que a temática e a maneira como resolveram os médicos e a cena dos pacientes acho que está bem engraçada, por isso vale sempre a pena para quem gostar desse tipo ou tiver curiosidade de experimentar esse tipo de jogos. Os Eurogamers é como as bruxas, não é? Que usa vamos saltar para a minha primeira escolha, neste caso, que é uma das grandes campanhas desta semana, grandes a nível monetário e número de backers, obviamente, que é o Monster Hunter World, the board game, e isto, mais uma vez, passando para a minha ignorância de jogos de computador, ou computador, ou console, ou whatever, um jogo digital, já existia o Monster Hunter World, não é? Não faço ideia sequer em que plataformas é que existe, nem nada sobre o jogo, portanto, esse tipo de jogos passam completamente ao lado. Mas este, mais uma vez, estou agora a reparar que escolhi 2 jogos que acabam com 2 pontos da board game, portanto, fortíssimo.
É um jogo de caça, dentro do estilo de alguns tipos que o King Death Monster, como é que chama? Kingdom Death, o KDM. Estava a dar agora exatamente o nome. Kingdom Death Monster, acho que é. O Primal também é um jogo que é muito comparado com este. Portanto, são jogos de caça em que este é cooperativo, vários personagens vão passar por uma fase também normal neste tipo de jogos, de gather, eles chamam-lhe o gather, em que vamos tentar apanhar recursos num modelo de campanha, mais ou menos, em que estamos a apanhar alguns recursos. Basicamente, servem apenas para melhorarmos as nossas personagens e os itens que elas têm. É para isso que isto serve, para depois chegarmos ao prato principal, que é o lutar contra o Big Boss. Portanto, isto é um daqueles jogos em que estamos aqui a lutar só contra Big Bosses. A parte mais interessante do jogo e que eu achei, pronto, além de quando vejo muitos minis e baterem minis e poderes e tal, gosto logo, não é? Ao contrário que estava a dizer dos euros, isto é o tipo de jogo que me atrai logo. Mas a parte mais interessante para mim foi aquela stamina bar, a forma como eles, segundo o que eu percebi, traduzem bem a ideia do jogo que já existia para o jogo de tabuleiro. Temos uma barra de stamina onde vamos basicamente todas as cartas que vamos jogando, quer seja para nos mexer, portanto, há um movimento base, mas depois se quisermos fazer o que eles chamam de correr, temos que gastar cartas. Para fazer dodge, para nos desviarmos temos que gastar cartas, e depois para fazermos ataques temos que jogar cartas, e algumas cartas são tipo buffs também aos nossos ataques. Isto tudo vão ser cartas que nós vamos jogando numa linha, e essa linha, que é aquela coisa amarela que ali está, define a nossa stamina e quantas cartas é que nós conseguimos pôr. E acho que é um total de 5 ou 6 cartas, já não sei ao certo. Penso que sim. Acho que é 5. E vamos pondo estas cartas em linha, e é tipo a stamina, é tipo quantas coisas nós conseguimos fazer. Depois, o que nós conseguimos fazer também é limitado pelo monstro, e o que é que o monstro faz. Define também quantos jogadores é que podem ir num determinado turno, é que podem jogar num determinado turno, e quantas cartas de ataque cada um pode jogar. Isto varia, obviamente, consoante o monstro com quem estamos a lutar. Vai haver bastante variabilidade do estilo de combate e várias coisas do género. Mas a principal cena é essa cena da stamina, que depois nos permite também fazer combos. Há algumas cartas que funcionam melhor, ou só funcionam se na nossa barra de stamina já tivermos feito outras coisas. Portanto, é o tal combo em que fiz isto, fiz aquilo, e agora vou fazer este super ataque que funciona o que eu fiz antes. Também tem uma parte elemental, portanto, eles têm uma parte de tipo fogo, água, trovão, uma quantidade de elementos que essa parte eu sinceramente achei menos interessante, mas que damos dano de fogo, por exemplo, a um monstro, e dependendo da vulnerabilidade dele ao fogo, temos que lhe dar 1 ou 2 ou 3 de dano, não sei até quanto é que vai. E isso depois permite-nos, além das cartas de ataque, que viramos as cartas de dano, ou seja, um ataque viramos 2 cartas, é assim que funciona. Portanto, não há aqui dados, eles simulam a variabilidade com um deck de cartas, que dá 3, vai de 1 a 4, acho eu, a quantidade de dano que conseguimos dar. E se fizermos dano elemental, adicionamos uma carta a este dano que estamos a fazer. Mais uma carta, só que agora é de 1 a 4, mas é de um elemento. Portanto, achei essa parte assim um bocadinho mais meh. Mas uma parte interessante destas cartas de dano, que eu estou a dizer que vamos virando, portanto, nós atacamos, estamos sempre a virar cartas do nosso deck. Quando este deck acaba, ao contrário da maior parte dos decks nestes jogos, não faz reshuffle automático, não baralhamos outra vez. Temos que tirar um turno para podermos fazer algumas coisas, mas é tudo à base de preparar o nosso próximo turno, limparmos a nossa barra de stamina, por exemplo, recuperar a vida se bebermos uma poção, e fazer o que eles chamam o resharpen das armas, ou seja, o limar as arestas da nossa arma, e é isso que nos faz fazer reshuffle do deck de dano. Isto, pelo visto, é uma mecânica que também existe no jogo, mas achei essa parte curiosa. De resto, depois tem aqui alguma estratégia. Tem a parte a nível de estratégia mais diferente, e que eu achei piada, é quando o monstro vem atrás de ti,
tu vais fazendo o dodge automático. Portanto, quando o monstro vem para um sítio onde tu estavas, tu foges e podes fugir para qualquer sítio ao lado. Então permite-te um bocado controlares para onde é que o monstro tipo, vai correr atrás de ti. Ou seja, tu podes tipo, ir fugindo do monstro em direção aos teus amigos para ele depois parar lá e eles o atacarem ou coisas assim do género. Ou ao contrário, fugir para um sítio onde eles não estão. Que eu achei também engraçado e diferente da maior parte destes jogos com que eu estava a comparar. E vamos falar. Não, essa cena do monstro é uma cena que eu ia dizer que eu acho que está muito bem conseguido, pelo menos no exemplo que eu vi, que é isso, consegue ter de forma automática, não é, um comportamento engraçado e é previsível à partida, tem alguns pormenores, não é, de quando é que ele se vira e quem é que ele faz target naquele turno, não sei o quê, para se mexer, mas acaba por dar-lhe uma dinâmica na movimentação que pode ser, pode tirar um bocadinho o peso de ser estás a virar cartas por um character, né? Pronto, que é isso. A parte de stamina, como já falaste, muito interessante, achei muito interessante o conceito, bastante fácil de perceber logo à partida e com um potencial engraçado de fazer combos e de fazer jogadas engraçadas. E faz-me lembrar um bocadinho, não tem nada a ver, mas faz-me lembrar o Guardians na cena de este é o limite que tens aqui de jogadas e tanto pensas Guardians of Atlantis, né? Mas pronto, os monstros, pronto, nas cartinhas dos monstros diz lá quanto é que eles, para que direção é que eles vão mexer, quem é que fazem target, quanto dano dão. Eu penso que essa parte será aquela mais complexa do jogo, mas depois aprendendo isso, acho que o jogo deve ser relativamente fácil de jogar e relativamente rápido de tomar as decisões. Coisas interessantes que eu acho que também não falou: crafting. A forma como tu fazes melhoria do teu deck de dano é através melhorias na arma e há toda uma tech tree, digamos, para melhorarem, para fazerem equipamento para armaduras ou para armas, que me parece engraçado e que me parece uma ideia gira para fazer upgrade ao teu character. E depois, algo que me pareceu bastante engraçado, que não sei quão explorado está, mas parece-me engraçado, que é os monstros têm determinados pontos fracos, digamos, ou pontos sensíveis ou nevrálgicos, em que nós podemos atacar e fazendo determinado dano ou dano de determinado tipo, temos que atacar de uma certa direção para acertar em determinados sítios, mas quando destruímos certas partes do monstro, por exemplo, no dragão, se destruímos a cabeça, acontecem umas coisas. Penso que ele deixa de fazer ataques elemental, só consegue fazer ataques normais. A cauda e outras coisas. Nós, quando matamos um monstro, vamos ganhar rewards. Quanto mais destas partes nevrálgicas que tivermos destruído, mais rewards vamos receber e mais rewards específicos. Portanto, há bastantes coisas interessantes na parte dos monstros em si, na forma como eles estão pensados. É cooperativo, logo por aí agrada-me bastante. Acho que teria aqui xixa suficiente para eu me entreter, mas acho que faltava aqui alguma parte de lore ou de campanha, aquela sensação de ir numa aventura que me parece que é sempre à base de monstros e podia ter algo mais surpreendente, algo mais expansivo, mas pronto, era outro jogo, né? Portanto, pronto, reforçar aquilo que também disse, a parte da stamina muito porreira, os minis são extraordinários, os minis dos monstros são incríveis, têm tudo bom aspecto. Do que vi também a nível do mapa, há ali umas coisinhas, tipo uns arbustos, umas coisinhas no mapa que dão alguns bónus, mas que não são críticos, mas pronto, tornam o board um bocadinho mais rico do que provavelmente só espaços onde podes mexer. Há espaços com algumas características diferentes. Em suma, parece-me um jogo bastante bem conseguido, tem muito bom aspecto, é caro, tem minis, portanto é caro. Nós não falamos muito disso, mas entrando agora nisso, isto tem uma porrada de add-ons e uma quantidade de minis extra e monstros extra, portanto, o normal destes jogos com minis, que é se querem ir all-in. Mas está bastante confuso. É uma das críticas que eu tinha para apontar esta campanha. É que está excessivamente confuso nesse tópico, mas sim, é uma coisa que infelizmente já vimos noutras campanhas deste género. Relativamente ao jogo, não tenho nada a acrescentar ao que vocês disseram. Não é todo o meu estilo de jogo. Acho que tem
as ações e a stamina, tudo o que vocês disseram, sim, acho que tem aqui coisas muito interessantes. Está todos à porrada ao monstro, não me fascina, fico triste. Se isto fossem equipas umas contra as outras, com estas coisas engraçadas, acho que era um jogo diferente, mas acho que era muito mais apelativo ao meu coração. Isto está caríssimo. Acho a GAN lá está, para ti não, Zanito, mas para mim 211 libras mais shipping é um jogo muito, muito caro. Não, eu concordo, eu acho que o jogo é caro, lá está, depende do que é que querem fazer com ele. Eu da campanha em si tenho algumas críticas que eu poderia fazer, mas vou-me remeter à minha insignificância de uma campanha que fez mais de 3 milhões de dólares. Portanto, em princípio, alguma coisa fizeram bem. Não sei quanto disto, e normalmente estes jogos que vêm de um jogo de computador bem sucedido trazem muito dessa comunidade. Vimos há relativamente pouco tempo com os Stellaris e assim. Traz um bocado disso, portanto nem tudo é só pelo jogo de tabuleiro, às vezes é aquele impulse buy só porque gosto do jogo e tal, isto tem minis e é bonito, mas pronto, também na campanha em si não adorei. O jogo parece-me interessante, não é lá está, não é um jogo que me encha completamente as medidas, como foi o Mythic Battle Ragnarok, que é aquele que mais temos aqui em memória, pelo menos eu, porque falámos dele recentemente. Mas não deixa de ser um bom jogo, e por isso, pelo menos na minha opinião, e por isso é que eu pus como minha primeira escolha. Quem gostar deste estilo de jogo tem aqui mais um bom concorrente a estes, o Kingdom Death Monster e o Primal, como falamos. Bem, passando então para o último jogo da noite, que é o Marvel United X-Men. Pronto, há vários destes jogos, portanto, se conhecerem, não vou acrescentar muito ao que vocês já sabem deste jogo. É simplesmente ter uma nova série de personagens, e as personagens aqui são praticamente tudo, porque cada personagem tem o seu estilo de jogo, como é expectável. Aquilo que me parece importante realçar, para além do óbvio, que é quem gostar da X-Men e da Marvel tem logo aqui um apelo grande para este jogo, mas é um jogo de 1 a 5 jogadores, one versus many, ou seja, alguém vai ser o vilão e os outros vão ser os heróis. Há heróis, há vilões e há anti-heróis que podem ser jogados como vilões e como heróis. Um jogo relativamente rápido, o jogo promete demorar à volta de 40 minutos, não mais de 1 hora, e é um jogo super simples no sentido positivo da palavra num board game. O jogo funciona muito à base de 4 ícones, basicamente. A iconografia é bastante simples do jogo, e com essa iconografia, com o facto de nós jogarmos, portanto, não seguimos, aliás, vão ver aí nas imagens e assim, há umas localizações no mapa. Isto é em forma circular, o mapa é um círculo, e há localizações ao longo desse mapa, e nós vamos pondo as nossas cartas na orla exterior desse círculo, fazer quase uma timeline da jogada, que eu acho que acaba por dar um aspecto muito, muito porreiro visualmente. E depois as localizações têm determinadas coisas a acontecer, dependendo do vilão. Podemos ter que salvar pessoas, bater em thugs, em mauzões, mas mais fraquinhos, evitar que eles façam que os próprios vilões ativem coisas em determinadas localizações, e ao limparmos uma localização de problemas, temos ali um efeito de fim de turno que nos permite fazer determinadas coisas. E depois cada um dos characters que nós vamos escolher, né? O Wolverine, a Jean, o Professor X, aqueles mais clássicos, e outros que eu nem conheço, alguns deles. Todos eles têm os seus Ultimate Powers, portanto, as suas cartas que todos nós vamos ter um deck, cada character tem o seu deck, e nós vamos tirando cartas lá para jogar, e há aí cartas especificamente dos nossos characters que dão alguma textura à coisa, e que faz com que tens que ir com uma equipa certa para determinado vilão. Há aqui algumas componentes estratégicas ou de gamer hardcore, digamos assim, que acaba por tornar o jogo mais interessante. O jogo em si
podia ser, e é, na minha opinião, muito simples no seu core, e depois tem muitas formas de se tornar rico e ter replayability com as tais personagens serem muito diferentes, com esta questão de combinar habilidades para fazer habilidades maiores, etc, etc. Portanto, há aqui várias coisas que são muito comuns a vários jogos, acaba por brilhar para mim por ter tanta coisa, partindo de um conceito tão simples, são quatro ícones, no fundo é isto. E penso que são estes meus highlights, passo para vocês. E os minis são extraordinários, claro, já devem esperar isso. Exato. Eu ia dizer, é um jogo da Simone, em princípio. Sim. É expectável que tenha minis engraçados. Uma coisa que disseste do One vs Many, eu queria só dizer que é uma das coisas que este jogo acrescenta, o Marvel United X-Men, mas é possível jogar de forma cooperativa contra o vilão com uma AI, não é? Uma inteligência artificial, digamos assim, e é como se jogava os outros Marvel United. Portanto, eu acho que é, isto para dizer o quê? Que eu acho que é uma boa introdução a jogos cooperativos. É um jogo que tem algumas partes, acho que é um jogo interessante o suficiente para qualquer pessoa querer jogar ou gostar ou entreter-se a jogar, mas simples o suficiente para uma pessoa que não está tanto dentro do hobby também consiga tirar proveito e divertir-se. Portanto, é aí, só para contextualizar o estilo de jogo, acho que é nesse estilo assim, light, medium. Até porque a versão anterior, dos Avengers, saiu originalmente nos Estados Unidos na Target, na loja da Target. Portanto, é um jogo feito e preparado para o mercado em massa, para toda a gente jogar. Portanto, é dentro desse contexto. Depois, o jogo em si, eu não escolhi, estava a dizer, antes de estarmos aqui a gravar, já tenho visto muito conteúdo do jogo e então acho que achei um bocadinho mais uma coisa. Acho que eles estão aqui a como é que se diz? Em português não traduz tão bem, mas ordenhar demasiado a vaca, não é? A tentar aqui sacar mais dinheiro, e conseguiram mais uma campanha com mais de 3 milhões de dólares de funding, mas é um jogo sólido, é um jogo engraçado, tem muitas combinações possíveis. Isto dá para juntar com todos os outros Marvel United que já existiam, eu penso, não tem por que não dar para combinar os personagens. E portanto, acho que sim, se alguém tiver mesmo miúdos, dá para jogar, está para jogar, desde que saibam ler quase, dá para jogar. Portanto, acho que é um jogo para toda a gente, quem gostar da Marvel, quem gostar do X-Men, como estavas a dizer, acho que faz todo sentido olhar para este jogo. Se não gostarem do X-Men em particular, procurem outros Marvel United que há dos Avengers, do Homem-Aranha, Venom, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Há Marvel United, aconselho a darem uma vista de olhos. É um jogo porreiro. Não tenho muito para adicionar neste, não é todo tipo de jogo que me apelo. No entanto, sim, acho que os minis têm um aspecto mesmo fixe, e tanto do jogo e a campanha em si, como seria de esperar da Come On. Mas acho que tu disseste uma frase que era para mim, disseste que era um excelente jogo até para introduzir jogos cooperativos, e eu acho que por este preço acho que é demasiado caro para uma introdução. Acho que só faz sentido se forem mesmo fã do franchise, porque aí faz full circle e percebo. E acho que é isso. Por isso é que eu estava a dizer, quem quiser só experimentar, se calhar faz mais sentido não fazer back da campanha aqui. Aqui vais ter mais stretch goals e tudo, é sempre muito conteúdo. Mas quem quiser experimentar, ou compre só um X-Men, um Marvel United qualquer, outra versão. Agora não é muito fácil, mas se conhecerem alguém que tenha, ou eventualmente quando der para juntar outra vez em meetups, experimentar o jogo e ver, e vejam se gostam.
antes de se calhar entrar neste stretch goals com tudo e mais alguma coisa, porque é muito possível, mais uma vez neste jogo, porrada de minis, e em jogos em que há uma porrada de minis é muito possível entrar por este caminho sem fim de add-ons e mais minis, e de repente vai-se ver a conta e já estamos em 200 euros de minis e pronto, e ficou cara a brincadeira. Sim, eu só não. Eu percebo o que o Justo está a dizer e normalmente eu subscrevo. Neste caso, acho mesmo que nós, no caso, não somos o melhor público para falar do preço deste jogo, porque eu acho que há muitas horas neste jogo. Se tu tiveres um grupo, e quando digo grupo, pode ser os teus filhos, os teus afilhados, os teus primos, os teus sobrinhos, amigos em concreto que gostam disto e que é isso que estão à procura, que não estão à procura de algo muito mais complexo, mas que te dá na mesma, que tu, como gamer, consegues jogar na mesma sem te sentir ofendido na tua inteligência. Consegues na mesma desfrutar do jogo, acho eu. Os componentes têm bom aspecto, há ali várias coisas que tornam o jogo engraçado e para certos grupos acho que é perfeito. Para grupos que querem coisas mais com mais nível de estratégia, de pensamento e de planeamento e com mecânicas mais ricas, claro que não. Claro que é um jogo caríssimo para isso. Por esse compra jogos do ponto de vista das mecânicas e da inovação e da sensação de jogo que te dá e de colar ao jogo, muito superiores, imagino eu, que não é assim tão difícil, por este preço. Agora lá está. Tem muito conteúdo aqui dentro e muita replayability para quem gosta deste jogo, sem dúvida nenhuma. E nem todos os jogos têm que ser super complexos. Não? Sim. É possível ter um bocadinho de tudo e até é bom. Eu diria até é bom enquanto board gamer ter um leque, uma palete diversa de jogos. Dito isto, esta semana não temos menção honrosa, passamos essa parte à frente e ficamos aqui com o nosso apanhadinho do Kickstarter e as escolhas que nós achamos mais interessantes para esta semana. Deem uma vista de olhos, qualquer coisa comentem, façam like, subscribe, partilhem o canal. Ajuda bastante e é importante para o nosso canal e acho que para a comunidade em geral que haja mais canais e mais conteúdo em português, que também é para isso que nós cá estamos também. E até para a semana, bons jogos. Bons jogos.